Galera, aqui é o Luiz. É o seguinte, esse vídeo que você vai estar vendo agora é um vídeo que foi feito em 2015. Assista um pouco desse vídeo que você vai entender um pouco melhor da minha história e do meu problema, beleza? Eu não estou mais arrecadando dinheiro, o valor, já consegui a cirurgia, mas é só para você entender um pouquinho da minha história, de como tudo começou há quase 5 anos atrás. Meu nome é Luiz Augusto Fernandes, eu tenho 19 anos, moro no Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado. O meu problema é uma malformação vascular no lábio superior, termo médico, o nome chamado é hemangioma, e eu já, desde pequeno eu tenho ele, já sofri muito na escola, bullying, brincadeira e tal, e também esteticamente ele me atrapalha muito, né? Tipo, eu olhar no espelho, ver um lábio deformado, algo assim que não é normal, incomoda, faz pessoas ter preconceito contra mim só pela aparência, principalmente que me veem pela primeira vez. As pessoas já olham com uma outra cara, já meio que com medo, sei lá, meio que elas, dá pra ver no olhar delas que elas demonstram, tipo, como se eu fosse algo estranho, né? Realmente eu sou diferente, mas elas demonstram um certo apavoro. Geralmente até no ônibus, quando eu sento num banco que tem lugar do meu lado, muitas vezes, tipo, a pessoa prefere ficar de pé do que sentar do meu lado. Principalmente crianças, né? Crianças que, tipo, nossa, olha lá a boca do menino e tal, não sei o que lá. Tipo, às vezes os adultos tentam até, não, né? Não, é machucar tal, tenta disfarçar pra mim não ouvir e tal. Porque eu trabalhei alguns meses no setor que eu atendia pessoas. E as pessoas vinham até no meu setor. A pessoa, tipo, me via ali pela primeira vez, se fosse algo que ela nunca viu, ela meio que ficava meio assim, até começar a falar comigo. Ela começava a falar comigo, viu que eu era uma pessoa normal, que não me atrapalhava em nada dela. Até o final do diálogo se acostumava já. O que, na verdade, é o que me marca ainda, né, muito. É que todos os dias o espelho. Olhar contra o espelho é como se fosse... Muitas vezes eu tento me ver com o olho uma pessoa normal tal. Eu me vejo como uma pessoa bonita, mas tipo, o sorriso meu me atrapalha muito esse problema. Tipo, eu não tenho um sorriso normal. Na verdade, eu sorrio, tô alegre, mas tipo, pelo problema, não, a maioria das vezes não parece que eu tô sorrindo e tal, porque ele atrapalha muito. Isso é uma das coisas que mais dói em mim, tipo, não poder ter um sorriso normal, não poder, através de um ato, um gesto que é tão legal, né, se demonstrar que você está feliz, e esse problema atrapalhar tanto assim. Eu até me esforço, até consigo se não tiver espelho nada na frente, mas tipo, se tiver um espelho algo na frente, e eu sorrir e olhar pro espelho, tipo, como se na hora, como se eu não estivesse feliz, porque eu vejo que não tá demonstrando nada, não muda quase nada. Às vezes, tipo, fico meio triste tal, de olhar, eu não poder ser uma pessoa normal, esteticamente, ter esse problema. Às vezes afeta, mas é algo que eu consigo superar. Mas todas as vezes que eu me olho no espelho me incomoda, eu fico, às vezes, tampando, tentando me imaginar como se eu fosse normal, como eu seria. Essa cirurgia, eu cheguei algumas vezes no hospital que realiza lá em São Paulo, no hospital particular, o AC Camargo. Essa cirurgia ela vai ter entre 3 e 4 processos para ir no problema, corrigir, um laser específico para queimar essas artérias, essas veinhas a mais que tem que não era para ter. Então ela vai ser processo desde corrigir o que não era para ter, até esteticamente, plástica, vai envolver várias etapas. E cada etapa, como são processos que exigem muita tecnologia, cada etapa é muito cara, sai em torno de 20 mil reais cada etapa, e pode ficar em até 80 mil reais essa cirurgia. E é muito complicado conseguir, e como é de alto custo, vocês não querem cobrir e complica um pouco mais. As pessoas aqui de Prudente, mesmo região, para ajudar eu a conseguir a cirurgia, pode estar comprando uma rifa que eu estou vendendo. Além de estar me ajudando com 10 reais no valor do número da rifa, vai estar concorrendo a uma televisão. E as pessoas que não são daqui da região podem também estar contribuindo com o valor que quiser, sentindo no coração através da minha conta corrente que eu tenho. Deixei a conta exclusivamente para isso, só para arrecadar esse dinheiro. E as pessoas que quiserem sentir de estar ajudando, podem estar ajudando para isso. Eu sou o Luiz e eu conto com sua ajuda para me ajudar a ter um sorriso, para que quando eu me olhe no espelho, eu veja em mim um sorriso, a felicidade, que eu consiga demonstrar
depois dessa cirurgia, a felicidade cai em mim. Não olhe no espelho e fique triste porque meu sorriso é feio ou não aparece. Eu conto com sua ajuda para isso. Foi um cara que eu considero um amigo mesmo, não tô falando com ele há muito tempo, o Xande. Ele que fez pra mim. Eu comecei ali vendendo rifa no shopping na época e eu entrei na praça de alimentação lá, não sabia que não podia, mas até o segurança me falar que não podia. Eu já tinha vendido algumas rifas ali. E um cara, um veterinário, o Pedro também, uma pessoa que eu acho muito importante na minha vida, que ele foi um passo fundamental, né? O Pedro, o veterinário, tava almoçando lá e ele gostou da abordagem que eu fiz com ele ali, do meu jeito e tal. E ele publicou no Facebook dele: eu gostei da abordagem do Luiz, ele tá vendendo rifa, lutando pelos sonhos deles, e aquilo viralizou, cara. Ele, a partir disso, o Vande me encontrou, entrou em contato comigo e falou: Luiz, eu curti o que você tá fazendo, eu quero criar um vídeo para que você, com você contando um pouco da sua história, para que você consiga ajudar você a arrecadar esse dinheiro. E ele me deu todo o suporte ali para criar essa página, né? Ajude o Luiz a Sorrir. É uma página no Facebook que tem até hoje, tem mais de 3.000 curtidas, pessoas que me acompanham lá. São pessoas aqui da cidade mesmo, a maioria, mas também tem pessoas da Alemanha, da Suíça que me ajudaram na época financeiramente ou compartilhando, enfim. Tá tudo lá. Esse vídeo aqui que você viu, esses próximos vídeos que vai ser do canal também de matérias, tá tudo lá certinho, como que foi a história, né, toda a trajetória para eu conseguir esse meu sonho da minha cirurgia. E eu sou muito grato ao Xande, que me chamou, né, editou esse vídeo, fez todo esse vídeo pra mim, porque através desse vídeo na época foi que eu conquistei a maior parte da arrecadação financeira na época. E eu lembro que na época lá, que dava pra ver pelo alcance do Facebook lá da página, esse vídeo chegou a mais de 200.000 pessoas, que era uma época de final do ano, e muitas pessoas me ajudaram financeiramente a correr atrás desse meu sonho. E esse vídeo aqui foi uma das coisas, pontapé inicial, junto com a ajuda do Pedro lá, que publicou no Facebook dele, vários amigos ajudou, enfim. Sou muito grato ao Xande e ao Pedro por ter feito parte da minha história no começo dessa jornada.